Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 452 e minguando até 838 dias, 11 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas. E deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês possam estar acompanhando isso com mais praticidade. Faça isso, vê tudo o que foi dito antes, não tire conclusões precipitadas sem antes ver o que foi dito antes. Faça isso e faça a vocês mesmos, ok? Faça por vocês. Eu deixo também uma abertura desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. O blog de 393, ele é uma abertura, ficou muito interessante. Também deixo uma referência desse título e da mesma forma, o blog de 399 ficou muito interessante para que vocês possam ter consciência de tudo. Eu deixo uma playlist no card para vocês acompanhar, acompanha pela playlist. Tudo vai ficar interessante se você se permitir se conscientizar, se permitir nesses trabalhos social. Eu tenho para mim que esse é o trabalho, o maiores trabalho de todos os, né, todos os tempos, né, nesse fim de tempo. Isso aqui vai ser o maior trabalho, a maior realização de todos os corpos emocionais, a realidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Coloca isso na sua consciência, deixa a sua consciência livre para aprender coisas novas. Não fica aí com seus corpos emocionais ativos, gerando crise, não. Deixa a sua espiritualidade trabalhar por você. Ela sabe o caminho de casa, tá? Ela sabe, deixa tranquilo. Ela sabe o caminho de casa. Se permita nesse trabalho. Então vocês acompanhem tudo isso, né, esse blog diário, acompanha pela playlist, acompanha, né, pela descrição do vídeo. Eu sempre deixo os meus títulos. O meu título hoje, ele é o tag, da mesma forma, eu coloco ele como tag, o meu título todo completo. Por exemplo, esse blog diário de 452, eu coloco, né, o dia, né, que esse blog é 11 de março, ele vai ser exibido 11 de março. Aí eu coloco o título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Essa aqui em específico é relação, o subtítulo é Relação às Duas Testemunhas. Eu deixo numerado no fim também para explicar o título e subtítulo, 60 e underline 4, explicando os títulos e subtítulos. Vocês acompanhem, tá tudo aí dentro para que vocês possam ter consciência em tudo, ok? Faça isso e faça a vocês mesmos e vai deixar de ser essa vítima social. Esse blog diário, né, vou fazer uma, um pedaço de uma expressão livre, aí depois quando tiver faltando 15 minutos, eu vou ler todo, né, todo parte do blog diário, uma leitura corrida da parte do blog diário há 3 vídeos atrás. Há 3 vídeos atrás eu vou fazer a leitura dele, a corrida, até ter, né, para que a gente possa conscientizar. É o que eu estava tendo dito. Então vamos para a expressão livre, vamos ler uma parte de um contexto e fazer a expressão livre, e depois a gente vai fazer a leitura corrida. A expressão livre é tudo que é a dimensão Cristo e tudo que é dimensões sociais, ok? Vamos para a leitura, depois vamos para
expressão livre. A consciência externa é um abismo profundo, e a consciência interior é a luz deste abismo, e de forma que não há realidade fora do espaço do corpo, pois cada corpo forma a sua realidade, e por este motivo não pode haver manipulação em massa, pois nós mesmos somos o dono da nossa realidade, representando a nossa divindade no corpo. Muito feliz, eu me realizei muito nesse contexto. Vocês entenderam o que foi dito? Explica tudo isso. Nossa, muito interessante, muito bom. Entenda o tanto que eu estou realizado, né, de uma certa forma, eu não estou conseguindo nem me expressar. Mas vamos ler de novo. Olha, entenda isso. Entenda isso aqui de novo. Vamos lá. A consciência externa é um abismo profundo. Vamos lá para a expressão livre. A consciência externa é um abismo profundo. Depois dos nossos corpos emocionais, Deus trabalhou três consciência interior, três consciência, né, dentro do seu paraíso. Depois ele trabalhou mais três consciência aqui antes de chegar ao sexto milênio, né? 3 milênios. Vamos falar 3 milênios. Deus trabalhou 3 milênios antes e 3 milênios depois, né, que ele formou o Cristo. Antes de formar o Cristo, ele trabalhou 3 milênios, depois trabalhou mais 3 milênios depois que formou o Cristo. E depois, aqui, olha o que o texto diz. A consciência externa é um abismo profundo. Por que eu falei que a consciência externa é um abismo profundo? É o Cristo. O Cristo, ele é o próprio abismo. Vamos entender isso. Entendeu isso? O Cristo é o próprio abismo. Entenda isso. Porque ele está depois dos nossos corpos emocionais. De uma certa forma, Deus está demonstrando que ele sinalizou o mundo, que o mundo é dele, né? Que esse abismo é o poder negativo de Deus. Antes, Deus criou o homem no paraíso, né? 3 milênios antes, Deus criou o homem. 3 milênios depois, ele trabalhou com Cristo. Depois dos nossos corpos emocionais, é um abismo profundo. Aqui que você vai entender que não há manipulação, tá? Aqui você vai entender isso. Entenda isso, é muito perfeito. Muito, muito, muito perfeito. Vamos lá. Vou ler de novo para vocês entenderem. A consciência externa é um abismo profundo. Tá vendo aí? Eu não estou falando nada de mim, eu não estou dando a luz da minha consciência interior, não estou falando de uma certa forma, vamos falar isso. Estou falando desse abismo, dessas crises, né? Jesus do relacionamento social, né? E esse dimensão Cristo que Deus formou, certo? Que hoje em dia, para mim, ele está sem nome, não é Jesus, porque Jesus, ele ficou no escândalo da cruz, junto com Emanuel, ele foi escandalizado, certo? Vamos entender isso. A consciência externa é um abismo profundo. E a consciência interior, agora presta atenção, e a consciência interior é uma luz desse abismo. A consciência, eu só posso dar a luz com esse espírito antes do corpo, com a nossa consciência interior, com a nossa espiritualidade interior. Aí que eu posso dar essa luz. Entenda isso? Então, a luz, ela vai estar dentro de nós. A consciência interior é uma luz e a consciência interior é a luz desse abismo. E de forma que não há realidade fora do espaço. Quando eu falo que não há realidade, eu não estou falando que ele deu a luz ainda, mas a realidade é ela que vai iluminar o Cristo, é ela que vai iluminar esse abismo, é ela que vai ser a estrela, né? Que ela vai ser a estrela. As pessoas vão ver as pessoas que são conscientes dentro da sociedade. Hoje é possível ver. Eu vejo o despertar das consciências quando eles falam do extraterrestre, né? Certamente eles estão conseguindo realmente enxergar, né, os astros hoje que se movimentam dentro da sociedade, que são muito grandiosos, cada músicas grandiosa, estrondosa, né, explicando cada movimento de Deus, né, para manifestando o seu amor de todas as formas, né? O que que eu quero que vocês entendam? Deus poderia dizer: "Ah, você é pecador? Não, você está fora. Tira ele do corpo emocional, mata ele, pronto." Deus poderia fazer isso, mas não. Trabalhe a espiritualidade. Entenda que não temos caminho se não trabalhar a nossa espiritualidade. E de forma que não há realidade fora
do nosso espaço do corpo. Esse espaço do corpo é a nossa consciência interior, tá? Não há realidade fora dela. Eu não vejo ninguém, né, que possa ter uma realidade minha, senão eu mesmo. Senão eu mesmo. Eu não preciso de provação de ninguém, não preciso de nada de ninguém, por exemplo. Preciso trabalhar, cuidar da minha família e me responsabilizar sobre aquele que quer que me respeite, por exemplo. Me responsabilizar sobre aquelas pessoas que me respeitam. Se as pessoas têm respeito para mim, pelo meu espaço, me trata bem, me relaciona bem, de uma certa forma, ele, né, tem tudo. Estou lembrando de um um, né, uma pessoa que trabalha dentro da rede social, né, uma vez ele disse assim: "A minha filha, ela tem direito sobre o seu corpo, né, e ela direito o corpo dela é direito dela, dinheiro meu é dinheiro meu, né". Ele falando isso para a sociedade: "É dinheiro meu, não é isso? Não é isso?". Ele fala dessa forma. Aí eu vejo, né, que essas ideias, né, de uma certa forma é assim que funciona. Eh, eu me perdi falando nessa situação, eu me perdi aqui, mas vamos voltar para o texto aqui. Então vocês entendem aí, como é que, funciona as coisas. De forma que a realidade fora do espaço do corpo, né, pois a cada corpo forma uma realidade e por este motivo não pode haver a manipulação em massa. Não pode haver uma manipulação em massa. Por quê? Por que que não pode haver uma manipulação em massa? Pois nós mesmos somos donos da nossa realidade, representando a nossa divindade no corpo. O que eu quero dizer? Né, voltando àquela ideia sobre aquela dica que eu dei de responsabilizar, ou seja, quando a pessoa tem respeito pela sua pessoa, né, tem consideração, Deus te dá condições para você se responsabilizar sobre as suas pessoas, sobre essas pessoas, né, os seus filhos, né? Se ela te respeitou, tá? Deus te dá condições para você prover as coisas para ela, né? Levar ela para a escola e tal. Mas se de uma certa forma ela não quer nada com você, não quer se responsabilizar, você não quer ter respeito com você, você não tem nada que fazer de uma certa forma, certo? Quando a pessoa tem consciência, quando os filhos têm consciência que o pai possa se responsabilizar, as coisas ficam interessantes. Entenda isso? Eu só posso relacionar as pessoas que ela permita para mim. Eu só posso relacionar as pessoas que ela permite. Pode ser meu filho, pode ser o que for. Se ele não se permitir a mim respeitar, né, as minhas posturas dentro da sociedade, então ele vai ficar perdido de uma certa forma, perdido de mim, porque, né, se ele não permitir, o que que eu posso fazer? Não tem nada que fazer. É a liberdade dele, é o corpo dele, liberdade dele, não é? Então ele tem que, de uma certa forma, se responsabilizar sobre aquela responsabilidade a qual ele quer se responsabilizar. Entenda isso? Ele não quer relacionar a uma responsabilidade ao seu pai, então ele, de uma certa forma, ele tem que se responsabilizar por si. É só uma ideia, né, entendendo isso aqui, só para vocês entenderem. Existe essas possibilidades. Mas entenda que, olha só, pois cada corpo, vamos ler esse texto tudo completo, depois vamos lá para a expressão, para a leitura corrida. A consciência externa é um abismo profundo e a consciência interior é uma luz desse abismo. E de forma que não há realidade fora do seu espaço de corpo, pois cada corpo forma a sua realidade. E por esse motivo, não pode haver manipulação em massa, pois nós mesmos somos dono da nossa realidade e representando a nossa divindade no corpo. Quando eu falei aquele exemplo do filho, né, um exemplo de uma pessoa que esteja dentro das redes sociais, eu digo, a realidade ela pode vir de uma forma egoísta, de eu querer uma coisa emocionalmente, né, de querer achar que eu sou dono da razão, por exemplo, a responsabilidade. O filho não vai querer se permitir para o pai, né, de uma certa forma. Pode haver parte também que o pai não se permite para o filho, pode haver esses conflitos, mas o que que eu quero dizer? Existe essa ideia que as pessoas pensam estar se realizando, mas não está se realizando. Ele está gerando conflito, está gerando contenda sobre tudo, ok?
Este contexto é muito interessante, né? Vamos para a leitura corrida, nós vamos terminar com ele e que vai ser chave muito importante. Vamos fazer a leitura corrida. Vamos lá. E neste tempo eu conheci no meu íntimo que são muito corpos de Cristo que não entendem a minha perfeição no corpo e se distrai com a sua própria ignorância no corpo. Por este motivo eu conheci que tem espécie de corpos que vou alcançar apenas com astúcia de minha ignorância igualmente. E com isto eu vejo muitos corpos confessando que a Bíblia significativa ela é falsa, e quanto a muitos corpos estão perdidos na sua própria ignorância. Não há amor se não estiver respeito com as pessoas necessitadas e carentes deste amor. E por isto, a Bíblia ela mesma é a realidade do mundo moderno e que não despreza a minha ignorância no corpo e me fazendo iguais a vós outros corpos de Cristo. Eu não acredito que a Bíblia foi manipulada, pois ela mesma é a conversão desta realidade tridimensional das consciências dos corpos para haver uma manipulação às cocriações dos corpos de Cristo, ela tem que ser real. E se não estiver a realidade da lei de Deus, ela é apenas um alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus e por Cristo. Isto explica, só dar uma pausa aqui. Quando eu estava fazendo a leitura, a expressão, né, eu tinha uma complexidade para entender isso. Quando eu falei de um alinhamento, é a ideia de que se tudo o que é negado na sociedade, ela é justificativa. Ela tem que ser justificada, né? A coisa negada tem que ser justificada da mesma forma. É uma realidade, tem que ser justificada da mesma forma. Por quê? De uma certa forma, para que Deus, se aonde há um erro, aonde há um pecado, significa que tem pessoas se perdendo. Se não haver uma justificativa, aquelas pessoas vão ficar perdidas aí, né? Fazendo coisa errada e achando que está certo. O certo é trazê-la para o bolo, né? Para ela entrar em juízo com todos igualmente. Entenda isso. É por isso que eu digo para você que existem várias formas justificativas de atos conscientes se movendo de todas as formas dentro da sociedade. Entenda? Então vamos lá de novo. Vamos lá. Eu não acredito que a Bíblia foi manipulada, pois ela mesma é a conversão desta realidade tridimensional das consciências dos corpos para ver uma manipulação às cocriações dos corpos de Cristo, ela tem que ser real. Agora essa parte. E se não estiver a realidade da lei de Deus, ele é apenas um alinhamento sobre tudo aquilo que já é negado por Deus e por Cristo. Isto explica que todo o poder negativo de Deus, e sendo o próprio Cristo, é um alinhamento da realidade negativa, da realidade negada de todos os corpos para uma redenção eterna. Sendo que Deus, ele é espírito e não pode explicar um corpo emocional. Mas os corpos emocionais, eles mesmos podem explicar a si mesmos. Isto explica que Deus é Cristo e Cristo é Deus. E o corpo emocional é um espaço desta realidade. Sendo este corpo emocional, explica o livre, mas o abismo é uma opção de cada corpo em específico e podendo ser flexionado tanto para o bem como também para o seu próprio mal, explicando a divisão de bens de cada corpo em específico. O emocional, ele não aplica a nossa consciência,
o que aplica a nossa consciência é ela mesma. A nossa consciência explica que o corpo emocional é vida e a vida ela se perde no tempo quando ela não estiver a realidade desta consciência. E de outra forma, a vida e a morte é a memória de nossa consciência. Eu não e não a morte desta consciência. E que passar no tempo ela O que passa no tempo, ela pode ter uma memória. Porém, a memória da vida é a realidade desta consciência e a memória da morte é a frustração desta consciência. E de forma que a consciência ela tem o controle de toda a emoção do corpo, mas não terá o controle sobre o tempo, assim como o emocional se perde no tempo, a vida e a morte devem se perder no tempo para que a nossa consciência seja livre dos atos opressores de nossas próprias consciências, para que a vida seja o sentido consciente desta emoção e para que a morte ela não confronta a vida da consciência de nosso corpo. A consciência externa é um abismo profundo e a consciência interior é uma luz deste abismo, e de forma que não há realidade fora do espaço de corpo, pois cada corpo forma uma realidade e por este motivo não pode haver manipulação em nós, em massa. E por este motivo não pode haver uma manipulação em massa, pois nós mesmos somos dono de nossa realidade, representando a nossa divindade no corpo. Muito interessante, muito explicativo. Vocês acompanhem o blog anterior para que vocês entendam tudo, né? Eu terminei com uma expressão corrida, né? Expressão corrida, eu estou com a prática de fazer 3 blogs diários, né? Que eu produzo esses três blogs diários eu produzo ele em um dia só, né? Uma diária. Depois do meu trabalho, né? Eu chego e preparo as coisas, né? Um dia antes eu faço a escrita, depois no dia seguinte eu gravo esses blogs, eu gravo 4 blogs por dia. Então, eu faço 3 gravações e na quarta eu venho com a leitura corrida para que vocês tenham essa ideia de conexão rápida sobre tudo aquilo que foi dito antes, né? E para que vocês tenham a sua própria conclusão, é que vocês tenham as suas próprias consciências. É muito importante vocês fazerem esses trabalhos de conscientização, vocês se permitir, né, a se realizar junto com Deus dentro do seu corpo emocional. Tudo que eu estou dizendo aqui dentro deste blog é uma ideologia, é uma coisa que já veio flexionado para que nós trabalhemos isso de todas formas. Vocês podem, a princípio, quando eu comecei esse blog, eu tinha uma resistência em trabalhar a ideologia, porque eu queria ser o corretão, por exemplo, só para vocês entenderem. Eu queria ser a pessoa perfeita. Eu não vou confundir mais a cabeça das pessoas. Mas as pessoas, elas já estão nessa matrix, vamos dizer isso para você entender. Ela já está presa desses seus entendimentos emocionais, né? Dessas coisas, realização. O livro Bíblia Significativa, ela é feita para isso aqui, ó, para esse fim do tempo, né? O, tudo, a Bíblia Significativa, vocês conseguem trabalhar ela na espiritualidade. Eu já vi muitas pessoas, por mais que ela não tenha consciência de tudo, né, relacionando animal, relacionando, né, a astrologia, a astronomia, relacionando tudo isso aí dentro da sociedade, daquela forma mais negada, mesmo assim eles trabalhando na espiritualidade, sem fazer nada pessoal, né, tudo tranquilo, né, não levando crise para o outro, tranquilo, bom demais. Mesmo eles não conhecendo, eles conseguem trabalhar bem a espiritualidade. Vocês entendem isso, o tanto que é interessante a Bíblia significativa, uma flexibilidade para nós.
é uma coisa boa, é Cristo e anticristo no mesmo espaço do tempo. O anticristo é o quê? É o Jesus, é o relacionamento social, é a consciência de cada corpo do relacionamento social, é o relacionamento social. Jesus hoje ele só representa o conflito do relacionamento social. O conflito do relacionamento social é o meu entendimento, é o entendimento do outro. Ah, você tem um entendimento cristão, você é Cristo, né? Você tem uma consciência de Cristo, você está conectado ao universo, está conectada. Ah, então beleza. Despertar da consciência. Vamos mediar uma coisa ou outra. Vamos usar essas expressões mesmo que tem dentro da sociedade. O importante é as pessoas trabalhar as consciências delas, descobrirem quem elas é dentro da sociedade. Só isso. E permitir que Deus se realize. Ah, vamos usar essas expressões negadas mesmo. Evita, né, de falar do conflito, do relacionamento, né, de certa forma, nós temos que, de uma certa forma, evitar desse Jesus do relacionamento social. Ele é muito complexo, confunde muito a cabeça das pessoas, elas não conseguem se conectar a Cristo quando a gente usa essas expressões Jesus, certo? Jesus, para a minha inconsciência, é o sacrifício, elas não entendem nem mais nem menos. Elas entendem isso. Então, né, eu ensino, falo, explico, né, mas eu não falo. Na minha vida normal, eu vejo as pessoas falando, né, eu seguro a onda, né, para não gerar crise, eu falo: "Ah, aham, entendi. Uhum, tá bom". Mas às vezes eu vejo as pessoas usando esse nome, ensinando as coisas às pessoas, né, sei lá. Coisas boas, coisas ruins, mas e tem essas possibilidades. Mas entenda, gera esse Jesus do relacionamento social gera uma crise muito grande. Se você quer ter com muita consciência, né, quer ser muito se realizado com Deus, entenda que esse nome não vai te ajudar muito. Entenda isso, tá? Entenda, porque a realização, ela vem de Emanuel, a realização em Deus, ela vem de Emanuel. Ela não vem sobre o entendimento de um corpo emocional, que está aí, o Jesus do relacionamento social, né? Explicando a Bíblia de qualquer jeito, né? Explicando o confronto social, o Deus de Jesus é mau, né? As pessoas veem o tanto que as pessoas falam. Não tem cabimento nada, só gera conflito, só contenda sobre esse nome, só contenda. Até mesmo hoje para você explicar, o que que eu quero dizer, se você quer mesmo, né, que as pessoas despertem a consciência, você tem que evite esse nome, tá. A realização de Deus é em Emmanuel, não é de entendimento de corpo humano, né. E é isso, vocês entendem. O que for para fora aí já Deus é espírito, sempre foi espírito, é espírito no interior do corpo hoje, é na consciência interior, e é espírito para fora aí, tudo é espírito. Nós estamos respirando a vida de Deus, digamos assim. Nós estamos vivendo a vida de Deus quando você tem consciência, né. Jesus do relacionamento social, ele traz muita contenda, ele traz muita desgraça, ele traz muita ele já fez, né, todos as desgraça no mundo com esse nome, né. Aí, entenda, é um entendimento de cada um, específico, né, a luta, a guerra é por si mesma, é vocês se voltando contra si mesmo, né, quando vocês, arrisca fazer uma oração, vocês oram a si mesmo, vocês faz pedido a si mesmo sobre os desejos dos seus corpos emocionais. Esse é o Jesus que as pessoas relacionam, né, os interesses. De outra forma, vocês entendam, existe várias ideologias, só um exemplo, né. Existe várias formas de você fazer uma oração. Eu já vi pessoas fazendo uma oratória muito boa, numa forma de espiritualidade, usando, né, essas mesmos contextos. Milagre, tudo pode acontecer, né, quando às vezes as pessoas é incrédulo, não tem realização, a gente fala de milagre, tudo acontece, né. Se permita que Deus se realize com vocês, entenda essa situação que eu estou dizendo, certo? Não se arrisque a se frustrar com o Jesus do relacionamento social, não se aplique a isso, ok? Se você tem consciência e quer fazer o trabalho e faz, né, de uma forma usando esse nome conflituoso mesmo, faça. É a liberdade que Deus sempre te dá. Mas aqui eu estou apenas apresentando aquilo que é o correto, ok? Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo,
Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.